precisa entender que sempre vai ter uma raiz principal. Sempre vai ter um porquê. Algumas pessoas não conseguem entender os porquês, mas eu vou lhe dizer. Quando os irmãos de José eles iam para o campo, eles faziam isso lá no campo. Eles matavam a ovelha, eles comiam a carne, e eles vão dizer ao pai que quem matava a ovelha, ou quem matou a ovelha, foi uma fera. É o mesmo discurso que eles vão usar lá na frente quando dizem que José foi morto. Então José sabia que eles não faziam isso, e era verdade. José sabia que havia uma trama. José sabia que havia uma raiva. José sabia que eles faziam exatamente o que o pai não queria. Aí aqui começa a realidade da coisa. Porque José, ele via as atitudes dos seus irmãos. José via as ações dos seus irmãos. Só que José não tinha coragem de conversar com seus irmãos. Por quê? Porque já que estavam todos envolvidos, conversar entre eles não resolveria nada. Estava todo mundo dentro do esquema. E José via tudo e dizia: se eu falar com Rúben, Rúben está envolvido. Se eu falar com Simeão, Simeão está envolvido. Se eu falar com Issacar, Issacar está envolvido. Se eu falar com Zebulon, se eu falar com Zebulon, Zebulon está envolvido. Se eu falar com Dan, com Azé, com Naphtali, se eu falar com Judá, todos estão envolvidos. E já que todo mundo está jogando no mesmo time, fazendo o que é errado, José só consegue fazer algo diferente. Segura que lá vem a primeira revelação. Já que está todo mundo fazendo igual, e já que José não pode dialogar com os irmãos, que com certeza não dariam ouvido a ele, ele vai contar o que está acontecendo para o seu pai. José não chama os irmãos para falar dos problemas que eles têm. José não chama os colegas para mostrar a falha, porque era uma falha. José não leva o acontecimento desconfortável para que a vizinhança saiba. José nos dá um dos maiores bofetes de aprendizado na vida, que é: se você tem problema, não leve para quem não consegue resolver, mas leve para o pai. Fulana está com um problema muito sério, eu vou contar para Beltrana para ela ficar sabendo. Não compartilha problema com ninguém não, querida. Não compartilha problema com ninguém não, querido. Tem problema, leva para o pai. Problema não é para compartilhar com fofoqueira. Problema não é para compartilhar com fofoqueiro. Problema não é para compartilhar com gente que é curiosa. Tem problema entre os irmãos, leva para o pai. E tem gente que se incomoda. Eu vou falar isso aqui porque entrou alguém aqui, meu corpo se arrepiou. Entrou alguém aqui que precisa ouvir isso. Tem gente que não vai com a tua cara exatamente por isso. Porque tu não se mistura, porque tu não entra para o meio da fofoca, tu não vai para picuinha, tu vê muita coisa errada e tu não tem coragem de se misturar, porque tu sabe que se tu levar o teu conhecimento para os demais vai só gerar fofoca. Aí o que é que você faz? Você vai para o endereço de Mateus 6:6. Você entra dentro do seu quarto, você fecha a porta, você dobra os seus joelhos e você fala com seu pai que está no céu. É por isso que tem muita gente que te detesta. Pelo mesmo motivo que você tem. Qual? Porque tudo que acontecia com os irmãos, José não contava para os próprios, José levava para o pai. Ei, tem gente que tem prazer em compartilhar as conversas alheias.
Tem gente que fica feliz demais em compartilhar o divórcio dos outros. Tem gente que fica feliz demais em saber que o filho de alguém foi para as drogas, foi para a criminalidade. Tu ficou sabendo do que aconteceu com a filha dela? Olha, chegou ontem, era 4 horas da manhã. Eu vi no carro de um estranho, não sabia nem que era. Aí no outro dia tá aquela fofoca do inferno. Aí, escute. Quando alguém se posiciona para trazer esse tipo de conversa para você, você é a primeira a dizer assim: não tô nem interessada. Lhe manda mensagem no zap, lhe chama nas redes sociais, tenta fazer de algum jeito para chamar a tua atenção, mas você aprendeu a lição, filha. Você aprendeu que trocar esse tipo de conversa não leva a lugar nenhum. Você faz o quê? Você faz igual José, porque tudo que os irmãos faziam, José levava para o pai. Você sabia que quando você leva tudo para o pai fica mais fácil? Quando você leva tudo para o pai, vão chamar você de metida. Quando você leva tudo para o pai, vão chamar você de boçal. Quando você leva tudo para o pai, vão chamar de você, dizer que você só quer ser. A questão não é essa, meu amor. A questão é que você entendeu que trocar para... Olha, sai, Súria. Desceu aqui uma resposta de Deus para alguém, eu vou entregar. Você entendeu que sentar nas calçadas da vida e trocar fofoca não leva a lugar nenhum. Você entendeu que mandar mensagem para aquela tua cunhada não vai trazer solução para o teu casamento. Você entendeu que contar para a mamãe o problema que está em casa não vai resolver nada. Aí o que é que você faz? Você agora leva para o pai. Você leva para o pai. Você diz: papai, tá desse jeito, dessa forma, e somente o Senhor pode resolver. Tem alguém aqui que veio receber essa resposta. Deus está dizendo para alguém: você está levando a informação para o lugar errado. Leva para o pai, que o pai resolve. Leva para o pai, que o pai te traz resposta. Tem gente que não está entendendo nada. Esse teu silêncio não é sinônimo de calar a boca, mas é porque você está levando para o pai. O pai. Uriai, Erebas, Uribi Calabaracere, Anagas. Quem leva para Deus está entregando no lugar certo. Quem leva até Deus o problema está entregando no lugar certo. José é odiado por isso. José é odiado porque ele levava as informações para o pai. E por que é que o pai se tornou tão íntimo de José? Por que é que o pai, Jacó, se tornou tão íntimo de José? Por quê? Me diga por quê. Me diga por quê. Pelo nível de relacionamento que José tinha com ele. O nível. Algumas pessoas vão ficar incomodadas. E quer saber de uma verdade? Elas que se danem. Pastor, vou falar de novo. Elas que se danem. Pro quinto, pro sexto, sétimo dos infernos. Eu estou ao vivo dizendo isso. Que se dane. Sabe por quê? Porque a tua comunhão com o Pai não depende que alguém goste ou não. Não se preocupe. Não se preocupe pelo nível de aproximação que você queira com o Pai. Vão ter irmãos que vão ficar desconfortáveis. Vão haver irmãos que não vão gostar. Vão haver irmãos que vão ficar de olho assim, sabe, de baixo para cima. Aquela carinha assim de af, aquela carinha de nojo. José tinha 10 irmãos, com ele 11. Benjamim ainda não tinha nascido.
Você acha que os irmãos de José amavam ele? Fica comigo aqui, tu vai entender. Você acha? Quem quer ter aproximação com Deus, querido, querida, não se preocupa com a opinião de muita gente, não. O que é que diziam de Jesus? Ele é o príncipe das trevas. Ele expulsa os demônios em nome de Beelzebul. O que é que diziam de Jesus? Ei, se falaram mal do Salvador, por que é que não vão falar mal de mim, de você? Vão. Só que José não está nem aí. Por que José não está nem aí? Porque José sabe o propósito que ele segue. E quando chegou o dia que José foi expressar o sonho que ele teve, e o primeiro, é aí que os irmãos vão colocar as garras de fora. Porque raiva de José eles já tinham. Eles já tinham raiva de José. Mas no momento que José vai expor o que ele sente, o que ele viu, queridinha, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que até te suporta. Queridinho, tem gente que até te suporta. Mas quando você começa a expor os seus sonhos, quando você começa a expor os seus objetivos, algumas pessoas vão trocar o sorriso que lhe davam por fechar a cara. Sabe por quê? Porque você vai passar a ter atitudes diferentes. E é aqui que entra a história. Quando José conta, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava no campo. E o meu fecho de feno se elevava. E os outros fechos de feno à minha volta se encurvavam. Os irmãos olharam e disseram: fofoca ele já faz para o pai. Porque tudo que acontece ele conta para o pai. Então quer dizer que ele também vai tomar conta de nós? Nunca. O texto diz que José falou e Jacó observou. Só que no dia seguinte, mais uma vez José vai até a mesa, porque era o único momento que ele tinha de falar com os irmãos. Às vezes eu fico pensando, se José falou no calor do momento ou se foi proposital. Porque José não tinha condições de falar com os irmãos, a não ser no momento da refeição, porque ninguém queria ouvi-lo. José se aproxima e fala: tive outro sonho. Fala, José. Nesse sonho, 11 estrelas se curvavam diante de mim. E também o sol e a lua. Só que naquele momento, Jacó, que entendia de mistério, porque Jacó viu a escadaria lá em Betel. Ele viu o anjo descendo e subindo. Jacó teve visão. E quando José disse sol e lua, Jacó disse: até eu vou me curvar. Não. Essa cena aí eu já estou entendendo. O texto diz: e ele guardou no coração. O tempo passa, Jacó pede para José e vê onde os irmãos estão. Se eles foram até um certo lugar, mas só que eles não foram para o lugar onde o pai tinha mandado, eles foram para Dotã. E o irmão, como obedecia muito o pai, vai procurar aonde estavam os seus irmãos. Ele se aproxima. Aí o texto, escute, o texto diz assim: e de longe, porque eles iam para Siquém, mas foram para Dotã. De longe viram José e disseram um para o outro: lá vem ele, o sonhador mor. Só que essa daqui você vai ter que anotar, porque a palavra mor do aramaico quer dizer principal, e sonhador mor quer dizer sonhador principal. A pergunta é:
Se eles estão dando um título para José de sonhador principal, o que é que eles são? Se José é o que mais sonha, eles são os que sonham ou os que menos sonham? Sabe o que eu acho mais interessante? É que certas pessoas, certos tipos de pessoa, eles vão achar um exagero a forma de você acreditar, a sua busca pela sua melhoria. Eles não suportavam ver José dizia: lá vai o sonhador, o principal dos sonhos. Só que a questão não está ali. É inevitável. Sabe por que essa despeita toda? Pode anotar e você vai ter que concordar comigo. Se você não concordar, pode sair da transmissão. Quem não vê nada, quem não vê o que só você vê, quer arrancar a visão que você tem. O desesperançoso, que não vê a esperança que você vê, diz que você é louca. A pessoa que não acredita mais na providência de Deus, ela quer abafar aquela que acredita. Roberto, eu não entendi. O problema não é porque José é sonhador principal. O problema é porque José está vendo o que ninguém vê. Para que tudo isso? É um exagero. Não tem para que tudo isso, não. Só quem sabe. Só quem sabe. O que você tem, o que você precisa é você e Deus. Você não precisa se justificar. Me diga uma coisa. A incredulidade que os irmãos de José tinham dele fez com que José parasse? Ou não? Fez? Alguém pode me responder? A incredulidade dos irmãos de José fez José parar de sonhar? Sim ou não? Sim ou não? Ele continuou. Ele continuou. Porque o que eu creio não depende do que você crê. A casa pode estar arriando, eu creio que Deus vai restaurar. O celeiro pode estar vazio, eu creio que Deus vai mandar. As minhas condições não estão boas, mas eu creio que Deus vai melhorar. Eu posso não ter recurso hoje, mas eu creio que Deus vai mandar. Segura que veio o quentinho do céu. Deus está dizendo para alguém: mesmo que estejam tentando fazer você perder sua fé, continue acreditando. Mesmo que à sua volta tenham pessoas incrédulas, esse homem que não acredita no que Deus te prometeu, essa mulher que não acredita na promessa de Deus para a tua vida, segura que é para você, José. Tem muita gente desacreditando do teu propósito, do teu potencial, mas Deus te traz aqui hoje para te dizer: continua acreditando, alimenta essa esperança, alimenta esse sonho, não deixa ninguém te parar. Não deixa. Sabe o que eu acho lindo? José está sendo perseguido pelos irmãos. Por que é que Deus não faz nada, hein? José recebeu o sonho porque o sonho não foi de José, o sonho foi de Deus. E por que é que José não faz nada? Ou melhor dizendo, por que é que Deus não faz nada? José está lá, sendo perseguido. Os irmãos vão dizer assim, de longe viram ele dizendo: matemo-lo. 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 Matemo-lo ele. Aí Rúben vai ter uma ideia.
Rubem vai dizer: não matemos ele, porque ele é nosso irmão, mas joguemos numa cova. Eu não sei se você vai entender o que eu vou falar aqui a princípio, mas existem momentos que o teu adversário não quer que você deixe de existir. Há momentos que o seu adversário não quer que você deixe de respirar. Ele só quer apenas impossibilitar você de chegar aos seus sonhos, porém com vida. Entendeu? Tirar a vida de José ali seria muito fácil. Para o inimigo, o melhor seria deixá-lo inválido e impossibilitado de viver a promessa. Porque pior que não viver a promessa é viver frustrado. Satanás tem tentado frustrar muitas pessoas que estão aqui ouvindo. A intenção era parar José, fazer ele travar, fazer ele se sentir, sabe, impossibilitado. Fazer José se sentir impossibilitado. Você acha que tem gente que quer ver você morta, sem respirar? Tem gente que quer ver você destruída, não é morta, não é sem vida. Porque se ver você sem vida, para ela não teria mais graça. Roberto, eu não entendi. Tem gente que fica feliz em ver você de cabeça baixa, triste, arruinada, sem ter nada. É divertido para alguém ver você na pior. É divertido para alguém ver você pedir na ruína. É divertido. É divertido para alguém ver você passar de cabeça baixa. Mas seja lá o que você estiver passando hoje, Deus manda te dizer, José, continue sonhando. Jogaram José na cova. E tem gente que está aqui hoje e está iludida, que caiu no caminho. Você não caiu, você foi empurrada. José não caiu na cova, porque cair é automático. Figura de linguagem. Cair não é depender de um empurrão, cair é por conta própria. José não caiu, José foi lançado. E tem gente que está me ouvindo aqui que foi empurrada, foi lançada no chão, foi machucada. Mas se eu te disser que essa cova que você foi lançada não é para sua morte, lebaraia sai, é como um diriabeacei, iribiohalagaia sai. Se eu lhe disser que essa cova que jogaram você dentro não foi para lhe matar, foi para tentar parar você. E se eu te disser que essa cova vai ser o veículo que Deus vai fazer você se aproximar do que Ele preparou. Quando uma caravana de ismaelitas passaram pelo lugar, viram José na cova e disseram: nós compramos ele como escravo. A promessa de Deus para José era reinar. Só que tem promessa que Deus faz que dói. Tem promessa que Deus nos faz que machuca demais. Que promessa é essa, meu Deus? Que me leva para a cova. Que promessa é essa que me coloca na sepultura?
promessa é essa? É porque você se esqueceu de um detalhe. Porque Deus te conta aonde você vai chegar. Mas Ele não te diz como você vai chegar. Pegou? Eu preciso liberar essa palavra para alguém. O Espírito de Deus me impeliu para falar isso. Deus te diz aonde você vai chegar, mas Ele não te diz por quais caminhos você vai passar. Deus te diz que você vai prosperar, mas Ele não te fala o que você vai ter que viver antes. Alguém precisa ouvir isso, Roberto. Está machucando demais essa promessa, mas faz parte. Deus disse que eu ia prosperar, mas hoje o que eu tenho é escassez, faz parte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para você que não acredita em nada, e nem sei por que está nessa transmissão olhando para minha cara. José não pediu para receber promessa de nada, não. Quem deu o sonho a José foi Deus. Você não pediu para ver coisa que você vê, não. Você não pediu para sentir o que você sente, não. Eu não pedi para ser pescador de almas, não. Quem me deu foi Deus. E quando Ele te dá algo, querida, por mais que doa, vai chegar, vai acontecer. Tem gente que está me ouvindo aqui, está dizendo, mas eu não pedi. Foi Deus que deu, tudo bem. E já que Ele deu, Ele me trouxe aqui hoje para te dizer, você vai chegar no final. Você vai até o fim. Você só não chega se você parar. Mas o processo machuca. Só que só tem vitória quem vence. José é levado de dentro da cova para um mercado de ismaelitas. Um mercado de escravos. Alguém olha para ele e diz assim, quero comprar ele. Porque a história vai dizer que José, ele tinha aparência bonita dentro do mercado de escravos. Só que Potifar, que é um título arcaico, não é um nome pessoal, vai olhar para José e vai dizer, ele está aqui como escravo, mas não tem aparência de escravo. Porque a necessidade que você passa no momento não tira o brilho do que Deus projetou para você viver. José estava como escravo, mas não era escravo. José estava na escassez, mas não viveria uma vida de escassez. Tem gente que está me ouvindo aqui e está deixando de lembrar do que Deus te colocou para enxergar como propósito. Se não fosse para você essa vida, você não estaria mais vivo. Se não fosse para você essa história, você não estaria mais nela. Então deixa eu dar aqui duas notícias. A primeira é para os homens. Para de ser calça frouxa. Toma vergonha nessa tua cara e assume o que Deus colocou na tua mão. Ou tu pega ou tu larga. A segunda é para as mulheres. Se revista de Deus e siga o seu propósito. Para de blá blá blá, ele está contando que está doendo para A, para B e para C. A vida é sua, o propósito é seu. Então segura firme e vai até o final, pelo amor de Deus. Não adianta.
porque está doendo, porque isso aqui é difícil. Chorar alivia, mas não resolve. Se não estiver gostando do que está ouvindo, pode sair. Arrasta para cima, para baixo, para onde você quiser. Não lhe convidei até aqui. Você veio por 2 motivos, ou por curiosidade, ou porque Deus te colocou aqui. Então, se veio se alimentar desse banquete, o que nós temos para o cardápio de hoje é esse. Para quem veio receber, você precisa entender, essa história é sua, esse propósito é seu, essa vida é sua. E se não fosse para você, Deus não te deixaria viva. Acorda. Tem momentos, sabe, que as pessoas estão assim, muito sensíveis, muito bobinhas, muito meio assim, não, chefe, não me toque. Você sabe o que acontece quando um coração para de bater dentro de um hospital? Qual é o primeiro tipo de atuação medicamental que eles usam? Tratamento de choque. Para poder eletrizar o sistema sanguíneo. Tem gente que dá assim hoje aqui, precisando entender. Você precisa de uma reanimação. Roberto, mas está muito difícil. É difícil, filha. Tu não nascesse com coroa de rainha em nenhum palácio, e nem tampouco com cetro de rei na mão. Então tu tem que encarar a tua jornada. É processo. Não é para sempre, mas você precisa passar pelo seu. Você precisa passar pelo seu processo. E para de procurar um culpado. Para de ficar colocando culpa em A, em B, em C. Para. Aprenda a assumir a sua responsabilidade. Essa semana um colega meu me procurou e disse, meu irmão, eu estou de cabeça quente. Eu disse, por quê? Porque minha mulher ficou grávida, varão. Eu não sei o que eu faço. Agora você vai trabalhar ainda um pouco mais e vai tomar conta da sua mulher e do seu filho que vai chegar. É porque no seu... Aprenda a assumir suas responsabilidades. Aprenda a segurar o que Deus colocou na sua mão. Aprenda. Não adianta ficar chorando pelos cantos da parede. Não adianta ficar procurando, se lamentando, se lastimando para um e para outro. Nós temos a obrigação, pelo menos por boa vontade, de orarmos uns pelos outros. Mas tem coisa que só depende de você. Para com esse blá blá blá, esse enchimento de linguiça. Tem gente que me detesta pelo que eu sou, e tem gente que me ama pela mesma coisa. E aí? Eu consigo agradar gregos e troianos? Não. Quem gostar de mim, amém. Quem não gostar, 2 améns por isso. Mas sabe o que é que faz José continuar acreditando no sonho? Porque José tinha propósito. E eu vou dizer uma coisa a você. Parar uma pessoa com propósito é difícil. Parar uma pessoa com propósito é difícil. José não parou. Foi parar no mercado de escravos. E os irmãos? Estavam na casa do pai. Entendeu? Se José tivesse parado só ele, teria tido prejuízo. Só ele. Você sabe que se você parar, vai ficar difícil para você. Você sabe que se você desistir, vai ficar difícil para você. Você vai parar? Só quem não vai parar, escreva aqui a palavra força do alto. Gente, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, tá? Na minha cidade agora são 16, 18. Mas eu entrei aqui para transmitir uma palavra. E eu vou dizer uma coisa a você, trabalhar com a internet não é fácil. Dedicar tempo,
ter um aparelho, ter internet, para poder transmitir algo que preste. Porque o que tem de pornografia, de conteúdo só de fofoca, de baixaria por aí, quem quiser fazer esse conteúdo desse jeito, se lasque. Para lá não tem nada a ver com isso, não. Mas o que me chama mais atenção é alguém que tem prazer em entrar em uma transmissão como essa, para vir escrever besteira nesses comentários. Minha querida, meu querido, procura o que fazer. Você não se opõe contra mim, você se opõe contra Deus, contra quem me levantou. Quem conhece minha história sabe, eu venho de um testemunho forte. Eu sou um ex-viciado em cocaína, fui liberto das drogas, da bebida, primeiramente minha força de vontade, e Deus que me deu uma segunda chance. Então eu venho aqui para fazer algo pela fé, um conteúdo motivacional. Você entende? E tem gente que não consegue entender isso, acha que nós entramos aqui para fazer teatro. Eu sou uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, muito autêntica, e sou muito fiel a essa minha personalidade. Eu amo demais as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Mas tem gente que acha que vai, sabe? Acha que vai nos, sei lá, qualquer coisa do tipo, chamar a nossa atenção com palavras pejorativas. Gente, nem Jesus agradou todo mundo. Você pode não gostar do meu conteúdo, mas o que é que você faz vendo os nossos vídeos? O que é que você faz numa transmissão como essa? Se você está aqui é porque tem alguma coisa que lhe chama a atenção. Tá? Que Deus te abençoe.